Olá. A curiosidade é uma base essencial para qualquer evento de aprendizagem, em qualquer etapa da vida. A criança é extremamente curiosa e, ao longo da vida, algumas pessoas vão perdendo essa curiosidade. Quando nós precisamos falar sobre ensinar e aprender, ensino e aprendizagem, a curiosidade é base para isso, principalmente quando a gente pensa no estudante, no aluno. Ser curioso é uma alavanca, né, para que você tenha interesse naquele tópico que você está aprendendo. Eu digo isso, eu sou professor há mais de 25 anos, professor universitário, curioso ainda, e tem uma etapa da minha vida enquanto estudante, há bastante tempo atrás. Estamos falando na década de 80, bastante tempo atrás, onde o atual ensino fundamental 2 era chamado de primeiro colegial. Eu sempre tive facilidade de aprender, sempre gostei de aprender. A minha casa era sempre um ponto de referência para os colegas reunirem e estudar. E nunca tinha me passado pela cabeça ser professor. Essa é uma outra etapa que eu conto para vocês depois. Mas teve um marco muito importante na minha vida nessa etapa. Um professor de ciência, uma disciplina que era chamada de Ciências de Saúde, preparando uma aula, ele nos pediu para que levássemos no dia seguinte uma garrafa de vidro de 1 litro, que na época era utilizada para se guardar leite. Eu levei essa garrafa que nós tínhamos em casa. Ele colocou essa garrafa em cima da mesa dele, na frente de todo mundo, embebedou um algodão com álcool, colocou dentro da garrafa. Com palito de fósforo ele incinerou esse algodão com álcool e na boca da garrafa ele colocou um ovo cozido. E esse ovo foi lá para dentro. Nossa, aquilo foi fantástico. Como é que aquilo aconteceu? Como é que aquele ovo entrou na garrafa? E essa resposta não foi dada de imediato pelo professor. Ele nos estimulou e nos orientou a estudarmos para explicar aquele fenômeno. Década de 80, jamais, não existia internet. Tínhamos que ir para os livros, tínhamos que ir para uma biblioteca da escola, ou se não houvesse a informação ali, para uma biblioteca da cidade, as bibliotecas municipais. Ou ainda estudar com uma coleção, né, de livros que eram chamadas de Barça, por exemplo. Enfim, era no livro. Fomos atrás, naturalmente, hoje não, o processo em si, a explicação do evento, ali era uma coisa simples, mas para nós, crianças, a primeira vez que aquilo foi visto, foi fantástico. E essa curiosidade foi então crescendo, essa curiosidade foi se direcionando para a área de ciência e saúde. Então, desde aquela época, eu já queria saber como é que funcionava alguns eventos físicos, químicos, mas principalmente como é que funcionava o meu corpo. Eu sempre tive curiosidade de saber por que eu acordava sem ninguém me chamar, sem que houvesse um alarme, por que eu sentia fome, por que eu sentia sede, por que eu fazia xixi. Então essas perguntas, elas começaram a ser respondidas gradualmente nas áreas da saúde. E isso me trouxe para a fisiologia. Essa disciplina é fantástica, que eu digo sempre para os meus alunos que falar de fisiologia é um cabo de guerra. Tem uma galera de um lado puxando que adora, que é apaixonado, inclusive eu, uma galera do outro lado puxando que não gosta. Né? Isso não é novidade nenhuma em qualquer disciplina dentro de qualquer curso. Né? Sempre tem aquela área, aquela disciplina que você tem uma afinidade maior, outras menores. Mas a fisiologia, ela é uma disciplina que, a fisiologia humana, por exemplo, que tenta explicar como é que funciona o organismo humano, como é que o meu coração funciona, como os meus pulmões funcionam, como é que o meu sistema nervoso
coordena os músculos do meu corpo, por exemplo, para eu estar sentado, para eu ter essa postura, para eu movimentar as minhas mãos, para eu falar com vocês. Como é que funciona a minha visão para eu conseguir ver este vídeo, que eu ouço essa voz? Como é que isso no meu cérebro vai ser organizado para que eu entenda, para que eu tenha memória? Enfim, então são mecanismos complexos. Cuidado. Cursinhos que desmistificam fisiologia, que facilitam fisiologia, cuidado com essas informações, nem sempre são verdadeiras. Você com certeza vai achar nas redes sociais, na internet, você vai achar excelentes cursos, mas cuidado com ofertas de milagres. É uma disciplina difícil, portanto, tem que ter a sua dedicação. Você que está no momento de estudante, para qualquer área, para qualquer disciplina, a sua dedicação é fundamental para cada hora, para cada dia do seu aprendizado. Não existe uma mágica que no final do seu curso você vai ser um excelente profissional e que lá no canudo que você vai receber no dia da sua colação de grau, vai ter lá uma drágia de competência, uma de inteligência, uma de honestidade, uma de ética. Isso não existe. Você constrói ao longo do curso o seu aprendizado. Faça a sua parte. Posso te ajudar. A minha proposta é de ter aulas de fisiologia, trazendo o máximo de informações integradas possíveis. E se você quiser participar dessa jornada comigo, fazendo a sua parte, organizando seus estudos, programando seus estudos, tentando estudar para fazer um aprendizado significativo, para que você tenha uma aprendizagem significativa, não somente estudar para fazer uma prova. Há momentos que você vai ter que estudar para fazer prova. Alguns cursos têm uma carga horária muito densa e você precisa organizar os seus estudos, hora inclusive para fazer provas, e tudo bem, mas essa consciência é fundamental que seja desenvolvida. Então, se você precisa de informações fisiológicas e que essas informações criem um maquinário dentro do seu processo de aprendizagem, para que essas informações se tornem conhecimentos, eu acho que eu posso te ajudar.